Boa noite, na verdade, boa tarde, quase a hora de dormir. Queridos irmãos, sejam Hora de tomar bem-vindos o à café. nossa live. Vai tomar um café? Eu disse, meu irmão, primeira live junto, hein? Que legal. Seja bem-vindo, meu irmão. Aqui é Obrigado, muito... Rafael. A paz de Jesus, o amor de Maria para todo mundo, uma alegria muito grande. Mais uma vez, partilhar aqui, a primeira vez no seu canal, sobre a beleza e a maravilha que é o movimento carismático na igreja e os frutos que esse movimento trouxe para nós, especialmente para a minha vida e para a igreja do Brasil e a igreja do mundo. É uma alegria. Obrigado por ter aceitado, né? Tá no meio de uma missão aí. Era pra gente ter feito essa live semana passada, aí eu estava em missão, mas graças a Deus. Eu quero pedir a vocês que estão aqui, que também já conhecem o missionário Eudes, que sabe também do trabalho sério que ele faz, de estudo, de estudioso. O Eudes, ele tem essa cabeça dele aí, ó, parece uma enciclopédia ambulante, gente. É impressionante. O menino, quando prega, parece Santo Antônio falando. É versículo tal, é na onde, número tal, não sei o quê e tudo mais, né? É Mas é facilidade de verdade. memorizar, mas para chegar no grau de Santo Antônio, nós temos que suar a camisa ainda. Tem que sacar nisso. Eu quero pedir para que vocês compartilhem essa live, mande para mais pessoas, porque é muito importante esse tema que nós vamos tratar aqui. E é um tema interessante, né? Renovação carismática católica e protestantismo na igreja. Porque eu tenho recebido aqui no meu canal muitas perguntas em relação a isso. Por exemplo, aqui nos comentários, tem uma pessoa aqui, o William, tá dizendo assim, ó, quero muito aprender sobre a RCC, eu tenho muitas perguntas e dúvidas, né? O William Rangel também diz aqui, ó, que uma amiga, ela foi no movimento de adoração na comunidade que frequentava, e antes de mudar, e ela era protestante, ela ficou maravilhada. E ele tem algumas dúvidas em relação, por exemplo, aos dons, ao repouso do Espírito, enfim. Mas eu vou deixar para você, como convidado, seja bem-vindo. E enquanto o pessoal vai mandando essa live para mais pessoas, quero dizer também que quando eu pensava em fazer uma live sobre isso, você foi muito recomendado para mim e para muitos irmãos. Eu lembro que eu tinha falado até mesmo com o Thiago falou, ó, não, se você for fazer isso já faz alguns meses. Se você for fazer uma live sobre renovação carismática, não tem pessoa melhor do que o Eudes para você falar. Então, um abraço também no Thiago aí. Meu irmão, com você. Renovação Amém. carismática católica é um protestantismo dentro da igreja? Como que a gente consegue equilibrar essa realidade do fato que a Sim, realidade do batismo do Espírito Santo, que é outra confusão também que se tem em relação a esse termo, que se tem, é, infelizmente. Então, veio Rafael, vamos ser bem direto. Pessoal, quem não me conhece aqui, meu nome é Eudes. Eu faço parte do grupo de oração Herdeiro do Trono da Graça, da cidade de Taubim, Minas Gerais, diocese de Araçuaí. O meu bispo, até pouco tempo, era Dom Esmeralda, agora é Dom Geraldo, recém-ordenado pelo Papa. Primeira coisa importante vocês saberem, o primeiro congresso que teve da renovação carismática com o Papa em Roma, em 1971, o Papa Paulo VI disse assim, a renovação carismática é uma oportunidade para a igreja e para o mundo. Veja, está falando de um Papa que já é santo, hoje é São Paulo VI. A renovação carismática é uma oportunidade para a igreja e para o mundo. Esse é o primeiro ponto. Quando, o Papa Paulo VI depois colocou o cardeal Suenes para poder pastorear, vamos dizer assim, a renovação carismática, e o cardeal Suenes dizia, a renovação carismática é uma corrente de graça na igreja. E essa frase, corrente de graça, é muito usada hoje pelo Papa Francisco. A RCC é uma corrente de graça na igreja. Outra coisa interessante, Rafael, na década de 70, o Papa Paulo VI fez um discurso chamado Livrai-nos do Mal, que ficou muito conhecido. Mas próximo desse discurso, Livrai-nos do Mal, o Papa Paulo VI também fez um discurso chamado O Espírito, o Animador da Igreja. E nesse discurso, Paulo VI dizia assim, a igreja necessita de um novo Pentecostes, de um perene Pentecostes, de profecias nos lábios, fogo no coração e profecia no olhar. Perdão, palavras nos lábios, fogo no coração, profecia no olhar. E Paulo VI dizia assim, a igreja tem necessidade que o Espírito Santo ore nela, conforme Romanos 8:26, com gemidos inexprimíveis, e que ele aqueça nela a chama do seu amor de novo. Então, isso é a palavra de um Papa que é santo, tá?
Outra coisa bom a gente recordar, Rafael, o João Paulo II teve inúmeros encontros com a renovação, e ele disse, a renovação é o rosto e a memória de Pentecostes na igreja. Mas vamos recordar aqui, 2008, João Paulo II diz assim, o movimento carismático tem, graças ao movimento carismático, uma multidão de cristãos, jovens e adultos, tem redescoberto Pentecostes como uma realidade viva em sua vida. E aí, em 2004, ele diz, eu quero que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, com renovado salto de oração, comunhão e anúncio. E aí eu estou lembrando um Papa que é santo, São João Paulo II. Então, mas eu queria recordar uma outra coisa, Rafael, já dando uma pinceladinha nos dons, uma história que poucas pessoas sabem. Em 1971, a renovação carismática chegou na Polônia a primeira vez. Naquela época, os grupos de oração eram feitos no meio da rua. Como os padres ficavam doidos com a gente por causa daquilo, eles queriam acabar com aquilo. E, na época, o cardeal daquela cidade chamou o grupo de jovens e disse, meus filhos, vem fazer o louvor na minha catedral, porque aqui os padres não vão mexer com vocês, eu chego todo final e dou a bênção. E o grupo de oração começou a acontecer na catedral daquela cidade. E aí o pessoal foi fazendo grupo, o cardeal chegava um dia mais cedo, um dia mais cedo, um dia mais cedo, até que um dia o cardeal foi o primeiro a chegar. E o tema daquele dia era batismo no Espírito Santo. E quando acabou a pregação, o rapaz ministrando perguntou, quem quer receber o batismo do Espírito Santo? Aquele cardeal se levantou, se ajoelhou e disse, olha, impõe as mãos em mim que eu quero saber o que é o batismo do Espírito Santo. Agora você imagina aquele grupo de jovens tremendo na base, colocaram as mãos no cardeal e pediram o batismo do Espírito Santo. E aquele cardeal começou a orar em línguas igualzinho eles. Aquele cardeal participou 8 anos do grupo de oração. Mas em 1978, o cardeal foi para Roma e virou João Paulo II. Era Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, São João Paulo II, orava em línguas como o movimento carismático ora. Ele teve a humildade de se ajoelhar para fazer dessa experiência chamada batismo no Espírito Santo. Isso é relatado por inúmeros. O padre Jonas conheceu um desses meninos que orou por João Paulo II, virou sacerdote. Foi ele que relatou isso ao padre Jonas. Tem várias pregações do padre Jonas contando desse fato. Então, veja, nós temos um Papa santo que orava igual nós e que dizia que nós somos o rosto e a memória de Pentecostes na igreja e dizia que, graças ao movimento carismático, homens e mulheres, jovens e adultos, redescobriu Pentecostes como uma memória viva, com uma realidade viva na igreja. Tá? Então, assim, esse ponto a gente tem que dizer. Outra coisa sobre os dons, Rafael, em 98, que foi o ano do Espírito Santo, eu nem era católico ainda nessa época, diz assim, São João Paulo II diz para nós assim, abram-se com docilidade aos dons do Espírito Santo, aceitai agradecida e obedientemente os carismas que o Espírito Santo nunca cessa de derramar sobre a igreja. Isso foi lá em 98, no ano do Espírito Santo, João Paulo II pedindo que a gente se abrisse com docilidade aos dons do Espírito Santo. Tá, mas vamos embora direto nessa pergunta, porque todo mundo quer aquele questionamento, né? A renovação veio ou não veio do protestantismo? Então, vamos lá. Mas antes de chegar nisso aí, Rafael, eu queria lembrar, esse livrinho do padre Marlon Múcio tem um discurso do Papa Bento XVI, porque eu não deixaria, não poderia falar, né? Citei Paulo VI, João Paulo II, agora Bento XVI. Então, vamos embora lá. Bento XVI dizia assim, em outubro do ano de 2008, num discurso para a renovação carismática, tá? Olha o que Bento XVI diz para nós, está falando para nós aqui. A renovação carismática católica nos mostra que, olha que coisa importante, o Espírito Santo, que é invisível, se torna visível através de seus dons. E esses dons do Espírito não é um acontecimento histórico do passado, mas uma realidade sempre viva. É o mesmo Espírito, alma da igreja, que age nela em cada época, e essas suas intervenções misteriosas e eficazes manifestam-se no nosso tempo de modo providencial. Os movimentos e as novas comunidades são irrupções do Espírito Santo na igreja e na sociedade contemporânea. Então, podemos dizer que um dos elementos, dos aspectos positivos da renovação carismática católica é precisamente a importância que se reveste nelas
os carismas e os dons do Espírito Santo e o seu mérito de ter evocado na igreja essa graça. Eu estou falando de Bento XVI, rapaz. Eu vou, claro, é minha opinião, depois de São Tomás de Aquino, Bento XVI é o cara mais inteligente da história da igreja, sem nenhuma dúvida. Talvez, se um dia virar santo, vai ser Bento Magno, sem nenhuma dúvida, tá? Então, assim, é bom as pessoas terem dito que isso aqui é a palavra do Papa Bento XVI. Não, Bento XVI muito conservador, muito fechado. Isso aqui é a palavra dele para a renovação carismática. Então, a gente tem que deixar isso aqui na ponta da língua para o povo. Outra coisa que eu quero pegar, Rafael, Dom Estevão Bittencourt, que para mim foi o maior teólogo brasileiro, sem nenhuma dúvida, morreu em 2008, deixou esse escrito. RC veio do protestantismo, e vou ler para você a resposta de Dom Estevão Bittencourt. A renovação carismática é muito mais fruto do Concílio Vaticano II, em que João 23 dizia que se renovasse na igreja os sinais do novo Pentecostes, e a própria resposta do Papa Leão XIII na sua encíclica Divino Illud Mundi, Espírito Santo. E ele dizia assim, os frutos da renovação carismática para a igreja são maravilhosos. Apesar de alguns lugares, pessoas imaturas e com má formação causar alguns erros, nós não podemos jogar a criança com a água suja fora. Isso é Dom Estevão Bittencourt, que para mim é um dos maiores teólogos que nós já tivemos aqui na igreja brasileira. E ele via a renovação com os bons olhos, e aqui está toda a explicaçãozinha, ele contando, ele até brinca aqui que o padre Paulo Ricardo vai dizer que, né, que a renovação, essa experiência do Kesner aconteceu, que o primeiro lugar que eles correram foi para Roma, para encontrar o Papa Paulo VI, porque eles não abriram mão que eles eram católicos. Então, a gente tem que ter essa certeza no nosso coração, tá? E aí, Rafael, vamos lembrar algumas coisas importantes para o pessoal. Primeiro, né, embora a equipe de Duquesne orava com os irmãos episcopalianos da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, vamos recordar que em 1938, um bispo chamado Ângelo Roncalli fazia uma visita numa aldeia da Tchecoslováquia, tá? E ele, nessa aldeia que ele era bispo, ele via o povo orando em línguas, profetizando, acontecia inúmeras curas, e isso acontecia desde o século XII. Depois eu vou contar o fato melhor. E esse bispo ficou tão encantado, que um dia ele disse para uma mulher chamada Ana, um dia isso aqui precisa acontecer na igreja inteira. Passou-se 20 anos depois, Ângelo Roncalli vira João 23. Olha como é que Deus faz as coisas. E vamos recordar o seguinte, aquela aldeia foi bombardeada pela Alemanha nazista e sobreviveu justamente essa mulher, chamada Ana. Deus tem os mistérios dele. E João 23 conhecia nada mais, nada menos que os escritos da Beata Helena Guerra. Inclusive, até os irmãos pentecostais protestantes reconhecem a veracidade de Helena Guerra e do Papa Leão XIII nessa onda pentecostal dentro do cristianismo. Você conhece muito bem aquele livro, quando eles completaram 100 anos, que é lá em 2004, né? Que tem todo esse escrito, esse relato neles lá. E a primeira coisa que João 23 fez foi justamente beatificar Helena Guerra, a mulher que mais escreveu sobre o Espírito Santo na história da igreja. Voltemos ao Espírito Santo, ele voltará para nós. Os escritos, inclusive, quem puder ler, compra aquele livro chamado Escritos de Fogo. Está circulando por aí até hoje, muito bom, que é o resumo das cartas da Beata Helena Guerra para o Papa Leão XIII, que o Papa convocasse a igreja a fazer a única novena instituída pelo próprio Espírito Santo, que é a novena de Pentecostes. Então, assim, e João 23, quando ele virou Papa, ele beatificou a Helena Guerra e imediatamente, ao convocar o concílio, essa oração que ele fez, se renovasse o novo Pentecostes, foi porque ele tinha presenciado naquela aldeia na Tchecoslováquia, que aquilo acontecia desde o século XII. Então, assim, nós temos que ter conhecimento dessas coisas, porque senão a gente fica perdido no meio do caminho. Eu gosto sempre de brincar, que eu tenho muitos amigos evangélicos, e eu sempre falo para eles, olha, a questão, quando vocês falam de experiência pentecostal, vocês conheceram isso em 1904. Nós já tinha isso, ó, há anos, tá? Há anos. Se você for estudar São Vicente Ferrer, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena, todas as manifestações do Espírito de cura,
padre, jubilar no espírito, que para nós hoje é o dom das línguas, está tudo contido na vida deles, que eu vou citar aqui ao longo da live. Então, assim, o pessoal, aprenda uma coisa, a renovação tem a bênção de Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. São 4 papas. Ou seja, se o Papa abençoou e diz que é uma obra de uma oportunidade para a igreja e para o mundo, nós somos católicos e estamos com o Papa. Se tem gente dentro da igreja que acha que é superior ao Papa e que a palavra dela vale mais que a palavra do Papa, aí misericórdia. Vamos baixar a bola, que isso já é orgulho luciferino na alma das pessoas, entendeu? Não tem como aceitar isso aí. Já vem com a metralhadora, já de... Coisa mais linda. Nossa, eu tinha ouvido falar vamos dizer, dessa experiência de João 23, mas eu não sabia dessa história lá atrás, que começou lá atrás, né? Dessa experiência. Que coisa mais linda. Louvado seja Deus. Então, assim, é uma graça que a gente tem. Eu queria perguntar... E essa de João Paulo II também é muito importante, entendeu? As pessoas ficarem sabendo disso, porque João Paulo II experimentou tudo, inclusive, assim, a gente tem, o padre Jonas, na época, falou de padres amigos dele, que contava do Papa orando em línguas na capela, e ele experimentou isso dentro de um grupo de oração em 71, enquanto o cardeal de Cracóvia, Karol Wojtyła, ele experimentou essa graça. Aí eu posso dizer, né, eu posso afirmar isso, porque eu morei 3 anos na missão da Polônia, eu morei em Szczecin e em Cracóvia. Então eu tive a oportunidade de encontrar bispos, por exemplo, o bispo de Szczecin, ele era da família, chamada família pontifical, né, a família pontifícia, que era, assim, não sei se você sabe, vocês aqui que está aqui, o Papa, quando ele é eleito, ele traz para perto aqueles que são seus amigos mais próximos. Então, assim, às vezes a gente tem a ideia do Papa que ele é irretocável, né? Ninguém pode chegar nele. Não. Tem os amigos do Papa que têm acesso direto a ele. E esse bispo, ele é o bispo de Szczecin, ele fazia parte da chamada família pontifícia do Papa. Quer dizer, tinha o telefone do Papa, ainda era jovem ainda na época, e ele contou isso para nós, numa formação. Ele disse, olha, o então cardeal Karol Wojtyła sempre teve um apreço muito grande pela renovação carismática, porque ele experimentou, ele fazia essa experiência, tanto que foi muito criticado aqui na época. As pessoas achavam que ele estava, de repente, até mesmo querendo se apropriar do movimento para poder depois se promover. Foi acusado na Polônia, até mesmo nessa época, era a época em que o comunismo tomava conta da Polônia. Era uma época muito difícil, um dos tempos mais difíceis que a Polônia passou. E João Paulo II, realmente, ele se reunia para poder rezar com esse pessoal. Que benção, que bom que você lembrou isso. Era uma lembrança que eu não tinha. E eu queria... E aí, bom, sim. Vai. Pode perguntar. Eu queria só completar, Rafael, uma coisa, né, que uma das perguntas que chegou aí, que a renovação foi uma ideia modernista de Dom Helder Câmara. Gente, Dom Helder Câmara nunca fez parte do movimento carismático, pelo amor de Deus. Quem tirou essa ideia, pelo amor de Jesus? Então, assim, tem nada a ver. E vamos lembrar o seguinte, que enquanto na Polônia havia um comunismo ditador para oprimir o cristianismo, aqui no Brasil nós não temos nenhuma dúvida que, graças ao movimento carismático, a igreja brasileira não sucumbiu pela teologia da libertação. Eu me lembro, não sei se você sabe disso, tem um desses teólogos de libertação que escreveu um livro chamado Os Demônios Vêm do Norte. Eu tenho um livro de ali, mas esqueci o nome do teólogo agora. Que ele fala que a renovação carismática é uma criação de João Paulo II e do presidente americano para matar a teologia da libertação na América Latina. Você tem uma ideia. Por quê? Porque numa época inteiramente que você tratava a igreja católica quase como uma ONG, a renovação trouxe o amor à adoração, o amor à Santa Missa, o amor à vida de oração, o amor à Nossa Senhora, o Santo Texto, as peregrinações voltaram novamente, as pessoas voltaram a fazer vigília novamente, as pessoas voltaram às procissões novamente, os grandes cenáculos que lotavam para rezar o rosário, graças ao movimento carismático. Então, assim, a renovação foi devolvendo à igreja aquilo que a teologia da libertação estava tirando da própria igreja. A realidade foi essa. Então, assim, eu me lembro, quando eu cheguei para a renovação nos inícios, cara,
As 5 pedrinhas a gente colocava em prática todo dia. Era missa diária, terço diário, palavra de Deus diária, confissão mensal, pelo menos mensal, entendeu? Era a regrinha nossa, e jejum pelo menos na sexta-feira. Porque nós estávamos devolvendo aquilo que a igreja, infelizmente, estava perdendo. Que a teologia da libertação foi roubando a beleza do sacramento, a beleza da oração, o valor da vigília, o valor da adoração a Jesus na Eucaristia, e graças a nós isso foi voltando novamente para a igreja. Uhum. Que coisa mais linda, né? Sim. Tem o Claudinei dizendo aqui, ó, obrigado, Claudinei, por contribuir com a live. E você escrevendo assim, é que eu não consigo colocar na tela. Caríssimo Eudes, a pequena comunidade que você fala foi na Bulgária, na comunidade grega católica no século IX. Olha lá. Século IX. Olha, que maravilha, nem eu sabia. Mais ainda antes ainda. Antes, irmãos, que maravilha. Obrigado, Claudinei, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, meu irmão, obrigado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como que a gente pode, dentro dessa realidade, nós não podemos negar, de fato, que nosso Senhor, ele também usa de instrumentos insuficientes, e Sim. os meninos de Duquesne fez a experiência, né, da efusão do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Agora, e por ter recebido essa oração das mãos de um protestante, de protestantes ou de irmãos evangélicos, enfim, dos irmãos separados, então essa experiência que nós fazemos do batismo do Espírito Santo, depois a gente tem que explicar o que é batismo do Espírito Santo, porque o pessoal está falando que a gente mudou e acrescentou um novo sacramento aí na igreja. Nós voltamos nisso aqui. Mas como poder explicar isso? O fato de que, de fato, a renovação carismática veio dessa experiência pentecostal, que nasce mais, assim, vamos dizer assim, explosivamente nessa realidade protestante, metodista. E como que a gente pode dizer, olha, a experiência daqueles que fazem o batismo do Espírito Santo, a experiência com Deus, não está, vamos dizer assim, contaminada com o protestantismo? Porque é essa hoje que o pessoal fala e que muita gente aqui às vezes não consegue responder essa pergunta, né? Sim. Ô, irmão, vamos pegar 2 coisas importantes aqui, Rafael. Primeiro, é preciso lembrar o pessoal que a experiência pentecostal mesmo do batismo do Espírito Santo, da renovação, nasceu na capela, diante da adoração de Jesus na Eucaristia. O impacto principal foi ali. Você pode pegar o livro lá da Pat Mansfield, como um novo Pentecostes, que ela narra o pessoal tudo sendo impulsionado a subir para a capela e se abrir a graça. Número 2, a gente precisa aprender, Rafael, o seguinte, vamos embora pegar assim, o ponto principal. João 23 chamava os protestantes os nossos irmãos separados. Por quê? Porque aquilo, vamos embora até diferenciar uma coisa importante que o pessoal tem que saber, o que é sincretismo religioso, o que é ecumenismo, tá? E o que é diálogo interreligioso, gente. Não confunda as coisas. E podemos acrescentar uma 4ª coisa que eu chamo de irenismo. Vamos embora lá. Diálogo interreligioso é aquilo que a igreja faz com todas as religiões do mundo em prol da paz, em prol do bem comum. Isso se chama diálogo interreligioso. Eu faço isso nas religiões monoteístas, que é os islâmicos, os judeus e nós cristãos, mas também com as religiões não monoteístas, porque se for em prol da paz, para parar uma guerra, você faz um diálogo interreligioso com todo mundo, tá? Depois do diálogo interreligioso, nós temos o ecumenismo. O ecumenismo, é bom lembrar, Rafael, o ecumenismo surgiu antes do Concílio Vaticano II, tá? Tem gente acusando que o Concílio Vaticano II, não, já existia antes. O ecumenismo foi, inclusive, na livraria do Anderson Reis, nosso irmão antes, tem um livro muito bom que mostra a história do ecumenismo antes do Concílio Vaticano II. Então, vamos embora pegar aqui. O que é o ecumenismo? Vamos embora pegar. Nós fazemos aqui com os cristãos protestantes. Eu vou explicar melhor. Gente, João 23 dizia que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Vamos embora lá. Nós somos cristãos. Vamos pegar um exemplo sim, do meio político. Nós temos aqui, por exemplo, um pastor que é deputado, Marco Feliciano. Para combater o aborto, eu sou ecumênico do Marco Feliciano. Ele é a favor da vida, eu sou a favor da vida.
Eu tenho que me dar as mãos com ele para combater o mal do aborto. Quando se trata de ideologia de gênero, ele é contra, eu também. Eu tenho que ser ecumênico com ele. Quando se trata da defesa da família, nós temos que dar as mãos com eles, porque nós somos cristãos. Por isso que João 23 dizia que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, o primeiro ponto do ecumenismo, colocar em união aquilo que nos une, trabalhar junto com aquilo que nos une. É o ponto principal. A vida, a defesa da família, a defesa dos princípios e dos valores cristãos. Ponto. A segunda coisa, nos respeitar, Rafael, naquilo que a gente é diferente. É o principal ponto. Em todos os pontos, vamos nos respeitar e manter um diálogo nisso aqui. E o terceiro ponto do ecumenismo, trazer para a barca de Pedro quem um dia saiu fora da barca de Pedro. E graças a esse diálogo ecumênico, eu sei que o pessoal acusa o Papa Francisco um monte de coisa, mas tem um pastor pentecostal da Suécia, acho que é Eike alguma coisa, que por causa de um vídeo que o Papa gravou, ele veio com a igreja inteira para a igreja católica. Porque a partir da hora que você faz um diálogo ecumênico, você começa a mostrar também as verdades da fé, que muito irmão protestante, o que eles têm contra a igreja católica é pura ignorância, foi passado de maneira errada. Então, o que acontece? Esse é o terceiro ponto do ecumenismo. Então, vamos nos unir naquilo que nós somos iguais, vamos nos respeitar naquilo que nós somos diferentes, e depois mostrar para os irmãos protestantes que eles ficaram fora da barca de Pedro. E tanto que você está, não sei se você sabe disso, tá? Que você sabe, nunca na história do mundo houve tanta conversão de pastores evangélicos para a igreja católica como agora. Você basta ver o trabalho que o professor Eduardo Farias tem feito, você até fez uma live com ele, eu acompanhei, com tantos e tantos pastores retornando para a igreja católica. Por quê? Por causa que quando você vai aproximando e vai tendo diálogo, fica mais fácil você apresentar as verdades da fé para a pessoa. Por exemplo, eu fui um grande crítico, Rafael, do meu irmão Fernando Nascimento. Se ver essa live, eu peço ele perdão. Hoje eu entendo a beleza do trabalho do Fernando Nascimento. Essa proximidade, ele agora está fazendo, acho que é sobre a Rocha de Pedro, um trabalho que ele fez muito bonito, que trouxe o Scott Hahn, trouxe o Ralph Martin, um monte de gente aí, como eu gosto de brincar, da pesada para poder evangelizar, que Deus abençoe o Fernando, e é aquilo ali, entendeu? Ou seja, você se aproxima e você vai manter o diálogo da evangelização. Então, veja bem, eu gostaria de dizer, Rafael, que aquilo que os irmãos protestantes têm de bom, eles pegaram de nós, irmão. A Bíblia, a palavra de Deus, foi a Igreja Católica que montou para eles. Os dogmas da Trindade foi os concílios católicos que deu para eles. Ter o Espírito Santo como uma pessoa, foi a Igreja Católica que definiu no concílio para eles. Então, tudo que os irmãos protestantes têm de bom, irmão, eles pegaram foi de nós. Então, assim, basta você ver que os primeiros concílios que definiu Jesus Cristo como Deus, a pessoa do Verbo encarnado, a pessoa do Espírito Santo contra as heresias, contra os Espírito Santo, tudo isso que eles têm como dogma de fé, eles pegaram de onde? De nós. Os 27 livros do Novo Testamento que eles têm como inspirado, eles pegaram de onde? De nós. Foi o Papa Damaso de São Jerônimo que decidiu isso aí. Então, assim, eu sei que a gente fala assim, mas o protestantismo é uma heresia. Tá, sim, eu entendo, a heresia é uma escolha. Lutero fez uma escolha de separar a fé das obras, isso não se nega. Mas mesmo fazendo uma escolha, o que eles têm de bom, Rafael, pegar de nós. Aquilo que São Justino, lá no século II, chama de sementes do verbo, ou seja, as outras religiões têm a semente do verbo para que ela se aproxime da totalidade da revelação. Ou seja, cada religião do mundo tem uma semente do verbo lançada dentro dela. Isso aí não é Concílio Vaticano II, nem Karl Rahner. Isso aí é São Justino, lá no século II. Como muitas não, já dizia da semente do verbo. Então, ou seja, aonde tem verdade, mesmo que não seja católico, quem colocou aquela verdade ali foi o Espírito Santo. Quem plantou ela foi o Espírito Santo. Isso é São Justino. As sementes do verbo. E São Paulo usa muito isso quando ele vai pregar lá em Atenas. Lembra? Atos 17. Lá no meio tinha um negocinho, ao Deus desconhecido. Ele não é desse Deus aqui que eu vim pregar para vocês. Era uma semente do verbo, que estava lançada ali para evangelizar os gregos. Então, o que acontece? Só para lembrar sobre a semente do verbo, essa ideia, né, da semente do verbo é muito interessante, porque quando você vê, por exemplo, a história dos jesuítas, sim, que, por exemplo, vieram evangelizar no Brasil. Quando chegaram aqui, tem histórias jesuítas aqui e também, por exemplo, de Mateus Ricci, né, Mateus Ricci, que evangelizou a China. Por exemplo, vamos pegar Mateus Ricci, que é a melhor. Mateus Ricci, quando ele chega na China, tem o culto aos antepassados, que era, não se entendia direito se era
uma religião, se era um estilo de filosofia, porque estava ligado também à realidade do confucionismo e tal, enfim. Mas os chineses, até hoje, eu tive a oportunidade de estar 5 vezes na China, eles tiveram essa realidade eles têm essa realidade de o culto aos que morreram, aos antepassados. Que foi um grande problema depois com os jesuítas e os dominicanos, porque os dominicanos na época não conseguiram compreender a enculturação que os jesuítas estavam fazendo para evangelizar a China. E aí deu o problema que deu, enfim, a China hoje tá do jeito que tá, por culpa nossa, por brigaiada e ego da época. O que o Mateus Ricci entendeu? Ele chegou até na corte do imperador. Ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O culto aos antepassados que vocês fazem, vamos pegar aqui os elementos que tem aqui em vocês. Vocês falam que os mortos de vocês não morrem, então a gente tem que acender incenso para eles, a gente tem que fazer orações para que eles encontrem a paz. Pois você sabia que também nós acreditamos que a alma é imortal? E ali começa a evangelização. Veja. Então, é isso que você está falando das sementes do verbo, quer dizer, não é só essa realidade das sementes do verbo São Justino está ligado, na verdade, à ontologia, à essência, à substância do ser humano que foi criado para Deus, para buscar a Deus. Mas mais interessante, um exemplo muito mais claro para a gente poder selar essa história, o teólogo, o santo, que é a nossa referência no Ocidente, que se ele fizesse o que ele fez, ele seria queimado vivo hoje nas redes sociais, é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino pega os pensamentos de Aristóteles, que era na época proibido os livros de Aristóteles, no tempo de São Tomás, alguns anos antes. Foi-se proibido estudar Aristóteles nas academias e nos mosteiros, ok? O que faz então São Tomás? São Tomás pega Aristóteles para falar de teologia, para falar de filosofia. Hoje a nossa teologia, né, o Concílio Vaticano II, na Optate Totius, que é um documento, uma declaração clara, né, sobre a formação do clero, vai dizer que São Tomás tem que ser a fonte e o modelo para os teólogos, ok? Mas tá bom, vamos mais um pouco para trás? Aí você pega os platonistas, como Santo Agostinho, São Máximo Confessor, Pseudo Dionísio, né, que usaram a técnica, né, então até mesmo a filosofia grega para combater os hereges. Por exemplo, se você não usar uma questão teológica aqui, para você explicar sobre a união hipostática das duas naturezas de Jesus, biblicamente, só pela Bíblia, você não consegue, você tem que usar a filosofia grega, tá? Sim. Só que Aristóteles não conheceu Jesus, Platão não conheceu Jesus, ao contrário, eles eram gregos e adoravam, eram pagãos. E como que um santo como São Tomás e todos os grandes padres da igreja usaram os argumentos e também, por exemplo, as 5 vias para provar a existência de Deus, São Tomás de Aquino pega Aristóteles, não vai pegar a Bíblia. Sim. Então, voltando, né? Recordar você uma coisa que você esqueceu de falar ainda. Sabe o que é bonito disso aí, dessas ligações de uma coisa a outra? Vou dar um exemplo para você de uma heresia. Os adventistas do sétimo dia, do qual o professor Rodrigo aí é muito famoso, eles acusam nós de crer na imortalidade da alma por causa da filosofia grega. Para eles, nós somos seguidores de Platão e que a alma morre. Inclusive, eles citam um padre da igreja, que foi o único padre que aceitou isso, chamado Arnobo de Sica, lá no século III, e essa heresia foi combatida justamente por São Jerônimo de Agostinho, ali, século IV, perdão, porque Arnobo de Sica foi o único padre da igreja que negava isso. E eles pegam essa doutrina da mortalidade, do aniquilacionismo, acusando nós de ter pegado coisa da filosofia grega. Você tem uma ideia? Ou seja, a heresia resplandece até hoje, entendeu? Ó, lá de trás. Sim. Eu só vou responder o Marcelo. Marcelo, Deus te abençoe, meu irmão. O Marcelo está dizendo assim, não foi São Tomás quem reuniu as obras de Aristóteles que estavam proibidas. O que São Tomás fez foi comentar as obras de Aristóteles, mas quem preparou as obras para ele foi outro santo. Sim, Marcelo.
Eu não estou dizendo que ele reuniu as obras proibidas de Aristóteles. Eu estou dizendo que, em um período em que Aristóteles, antes de São Tomás, né, você não podia nas universidades, sobretudo em Paris, onde São Tomás depois lecionava, falar de Aristóteles, né? Eu também agora não lembro o santo, se eu não me engano, não sei se foi São Alberto Magno, que foi o mestre de São Tomás. Mas enfim, Tomás mesmo assim usou alguém que não era cristão. Mas vamos voltar de novo aqui. Bom, sementes do verbo. Então, Rafael, isso aqui é bom a gente saber. Então, veja bem, vamos embora pregar. Se os nossos irmãos protestantes, eles, naquela época ali de 1960, eles estavam abertos à graça do Espírito Santo, vamos recordar para as pessoas que a pessoa do Espírito Santo, que metodista crê, que assembleiano crê, e crê que o Espírito Santo é uma pessoa, é um dogma nosso católico, decidido pelos concílios católicos, para dizer o quê? Que, nesse sentido, o ecumenismo é uma realidade, porque eles têm a mesma fé nossa. Resumindo, o que eles têm de bom, eles pegaram de nós. E Deus usa instrumento insuficiente, como você falou, para realizar a obra. Assim como os próprios pentecostais reconhecem que tudo começou com Helena Guerra e com Leão XIII. Entendeu? Mesmo todas as divergências teológicas que nós temos. Então, assim, eu gosto sempre de dizer, não podemos negar que, querendo ou não, são nossos irmãos separados. Não, como é que se fala, né? Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Mas aquilo que nos une, o que de bom tem nos irmãos separados, é realidade nossa de católico. E nós não podemos negar isso. É dogma nosso o que eles têm de bom. Então, assim, seria muito, vou usar uma palavra um pouco forte, assim, a gente querer jogar tudo do protestantismo fora, se o que eles têm de bom, eles pegaram de nós. Entendeu? E aí o católico precisa compreender isso. Eu vou dar um exemplo para você, um tom de brincadeira aqui, mas eu tenho que falar. Eu quisera Deus, Rafael, que os católicos tivessem a fidelidade com o domingo que os adventistas têm com o sábado. É uma heresia? É uma heresia, irmão. Nós guardamos o primeiro dia da semana, que é o dia que Deus recria o mundo com a ressurreição de Cristo. A Santa Missa era celebrada no primeiro dia da semana em toda a história da igreja. Mas eu vou te dizer uma coisa para você. Se chegar num shopping e ter um dono de uma loja adventista, no sábado a loja está fechada, meu irmão. Você pode ter certeza disso, ele não abre. Segunda coisa que eu vou te dar um exemplo bem impactante dos adventistas. Você jamais, você pode ter certeza disso, você vai ver um adventista jogar bola no sábado. Não, sábado é dia dele ir para a igreja. Ele não substitui o sábado dele por nada. Agora, os católicos, o dia que o shopping está mais cheio é no domingo, o dia que os campos de futebol estão mais cheios é no domingo, o dia que... tudo é domingo. Só para você ter uma ideia como é que a coisa é séria, o Enem era sábado e domingo. Os adventistas bateu o pé, agora o Enem é 2 domingos, porque o adventista não faz prova no Enem no sábado. Você entendeu? A quem dera que nós católicos tivéssemos a fidelidade com o domingo, que é o dia do Senhor, que os adventistas têm com o sábado. Até nisso, se olhando para uma coisa que é um erro, você aprende. Assim como eu queria que nós tivéssemos a perseverança dos testemunhos de Jeová para bater na porta dos outros para evangelizar. E você bate a porta da casa dele 10 vezes, foi domingo que vem, está lá de manhã, te perturbando. E você que foi testemunho de Jeová sabe muito bem disso. A fidelidade é tremenda. Então, assim, até mesmo essas pequenas coisas servem de aprendizado para a gente. Sim, isso mesmo. Mas olha que interessante, porque assim, Marcelo, obrigado, viu? É isso mesmo, eu lembrei. Então eu lembrei certo o santo. É Santo Alberto Magno que sistematizou as obras de Aristóteles. Obrigado pela contribuição. Que nós temos que compreender aqui também, dentro disso tudo, minha gente, é saber que o Espírito Santo de Deus, ele realiza o querer e o mover. Nós temos que compreender que na ação trinitária, na ação salvífica de Deus, na trindade econômica, chamada assim, o Espírito Santo, ele une, né? E existe uma confusão muito grande em relação a essa questão do ecumenismo, que as pessoas falam assim, mas como que você... Por exemplo, Rafael Brito estava rezando com um pastor que eu vi 5 anos atrás. Como que você ousa... Vamos lá. O ecumenismo, primeiro, ele é na oração. E é uma coisa prática. É prático. Por exemplo, imagina você, eu tenho uma tia
que é da Assembleia de Deus. Cheguei um dia em missão, passei em casa. E estava em missão, passei para ver minha mãe. E minha tia me chamou, queria conversar comigo. Cheguei lá, minha tia já sentou a mão na minha cabeça e já começou a orar e rezar comigo e falar e entregou umas palavras de Deus para mim. Objetivamente, tá? Não tô falando do pastor, não tô falando de nada, tô falando com a sua família. Prático. Se uma tua tia te chamar para rezar, você vai dizer para ela assim: eu não rezo porque você é uma herege. Entende? Entende como que a igreja é muito maior e que o pensamento e a prática da vida, ela amplia a teoria fechada, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava ao mesmo tempo no templo, como estava na casa de Mateus. Era reconhecido como companheiro que andava com uma turba de pecadores. Ora, então, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba entrando demais e cai num legalismo que Tertuliano caiu, que os outros caíram, né? De achar Orígenes caiu. que Orígenes caiu, que você acha que você é santo a tal ponto e que os outros não valem nada. Não, não é assim. Isso não é Sim, evangelho. vou te contar um testemunho sobre isso para te ajudar. Eu conheço um padre que você conhece, no final conta quem é. Estava fazendo faculdade na PUC e teve um problema sério na PUC lá, porque ele era muito perseguido por causa da fidelidade dele à doutrina, e você sabe que, infelizmente, tem umas PUC aí que só Jesus na causa. E esse padre saiu destruído da PUC, totalmente humilhado. E esse padre quis desistir do sacerdócio. E ao sair da PUC, ele entra dentro de uma igreja católica, chorando, ficou meia hora chorando, entrou um bando de gente para a missa, ninguém colocou a mão nele em nada, não falou nada com ele, não bateu nada. Ele saiu da igreja arrasado. No que ele sai da igreja, que ele passa na porta de uma denominação evangélica, uma menina na porta vê ele chorando, uma obreira lá. E a menina diz para ele: olha, o meu Deus é especialista em enxugar suas lágrimas. Eu posso orar por você? Ele disse: pode. Ela colocou a mão na cabeça dele, começou a orar em línguas e disse: olha, o Espírito Santo me mostra que não é para você decidir desistir da sua vocação. Continue firme, porque o Senhor está contigo. E esse padre hoje é sacerdote por causa de uma palavra de ciência de uma irmã evangélica. Sabe quem é o padre? Krishna Shankar. Por causa da irmã evangélica. Entendeu? O espírito, Rafael, o vento sopra onde quer, né? Isso aí é a regra. Ninguém para o vento, entendeu? E, gente, a base para que nós possamos ter um relacionamento até onde dá, claramente, não se vendendo, não sendo realmente um relacionamento verdadeiro, é o batismo. Existem denominações dos irmãos separados que o batismo é reconhecido por nós. Até o sacramento do matrimônio, dependendo. Porque para eles também é sacramento. Tudo está baseado no batismo. Agora, tem um amigo aqui, o de Carson, perguntando: tua tia se converteu ao catolicismo? Não, a minha tia não se converteu ao catolicismo. Mas, por exemplo, minha tia começou a amar Nossa Senhora. Minha tia entendeu quem é Nossa Senhora, minha tia entendeu quem é a comunhão dos santos. Minha tia está a um passo. Aos poucos, o Espírito vai trazendo essa realidade. Sim. Ela já escutou, ela assiste as minhas pregações. Minha tia, uma vez, fui pregar na minha cidade, ela experimentou a graça de Deus. Está em processo. Porém, de novo, é uma questão prática, entende, meu irmão? E aí a gente vai nesse sentido. Sim. Mas já que E você aí, tocou Rafael, no assunto de oração em línguas, é agora. Oração em línguas, cara, isso existe, não existe? Isso é um trem sentimentalista? Como que é isso aí? Porque a marca da Rafael, renovação carismática é a oração em línguas. O que que é? sim, eu já quero pedir às pessoas, Rafael, antes de falar sobre o dom das línguas, quem quiser fazer um aprofundamento, esse livro aqui, ó, Sons de Milagres, da editora Eclésia, tá? É escrito por um diácono que é PhD, tá aqui, ó, diácono católico, PhD em teologia. É toda a história do dom das línguas, desde o século I, II, III, até os tempos atuais. Inclusive, quem prefaciou esse livro foi o padre José Eduardo, o carequinha aí que você conhece muito bem do fogo, tá? Vale a pena, porque tem gente achando que o dom das línguas é uma criação da renovação carismática. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso.
Se o pessoal tem preguiça de ler livro muito teológico, Rafael, o livrinho do Márcio Mendes, O Dom das Línguas, é bem simples, mas vale a pena, bem profundo sobre o assunto. E, se alguém gosta de estudar o assunto, eu aconselho o livro do Padre Raniero Cantalamessa. Esse aqui, ó, Vem Espírito Criador. Acho que é o melhor livro, e aqui tem um capítulo completo sobre o dom das línguas, vai valer a pena você ter conhecimento de causa. Mas antes de começar, nós não é bobo, né? Vamos começar com a doutrina. Isso aqui, para quem não sabe, está encadernado bonitinho, mas isso aqui é o catecismo da Igreja Católica. Deixa eu. Porque o catecismo de pregador é chique, você tem que grifar assim, ó, estudar bonitinho para poder ficar top. E lá no número 2003, quando vai falar sobre os carismas, o catecismo diz assim: são as graças sacramentais, dons próprios do diferente sacramento. São, além disso, as graças especiais, designada também carisma, segundo a palavra grega impregnada por São Paulo, que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou o dom das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da igreja. Acha-se a serviço da caridade que edifica a igreja. Ponto. Vai dizer para as pessoas que o Catecismo da Igreja Católica reconhece o dom das línguas como um carisma extraordinário. Então, vocês vão discutir com Bento XVI. 2003, o parágrafo. Tá? Parágrafo 2003. Então, tá cortando sua ligação, não saiu. Lê de novo para nós esse texto. Lê de novo. Então, vou ler de novo. Tá? São, além disso, parágrafo 2003, graças especiais, designadas também carisma, segundo a palavra grega impregnada por São Paulo, que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e tem como meta o bem comum da igreja. Acha-se a serviço da caridade que edifica a igreja. Então, está no Catecismo da Santa Igreja Católica, João Paulo II, que já é santo, e Bento XVI, o maior teólogo que nós conhecemos vivo, né? Vamos lá, Rafael. Primeira coisa importante, eu posso falar por experiência própria. Eu passei a vida inteira sem ir na igreja, acho que eu fui lá ser batizado, que minha avó levou, depois nunca mais coloquei os pés. A verdade foi essa. Sabe que assim, eu fui fazer o meu crisma, eu tinha 17 anos, fazer a primeira Eucaristia, eu tinha 17 anos, eu passei a minha vida inteira sem colocar os pés na Igreja Católica. Quando eu vi a minha avó rezando texto, eu odiava aquela velharada Ave Maria, Santa Maria, eu tinha horror daquilo. Horror, a palavra era essa. Então, assim, eu fui abandonado pelos meus pais, eu tinha 4, 5 anos de idade. Eu gosto sempre de brincar com aquele filme Esquecer de Mim. 1, 2, 3, foi baseado na minha vida. Meus pais Esquecer de Mim. Então, eu passei a infância inteira na rebeldia, tá? Eu gosto sempre de brincar com as pessoas, o primeiro apelido que eu tive na escola foi Lúcifer Mirim. Ninguém aguentava eu. Era o cão chupando manga. E aí, beleza. Aos 15 para 16 anos, não vou contar o testemunho está num podcast aí na internet, eu entrei num retiro chamado Virada Radical. E eu fui nesse retiro não por Jesus, eu fui porque eu estava apaixonado por uma moça chamada Laura. Porque a diretora do colégio levou o grupo de jovens da renovação para fazer um louvor no colégio. E aí a menina cantou uma música com tanta unção, irmão, aconteceu 3 coisas. Eu apaixonei pela menina, pela música e pela voz dela ao mesmo tempo. O amor à primeira vista. Eu falei, meu Deus, é meu número, aleluia. E aí ia ter um retiro chamado Virada Radical. Todo mundo me chamou para esse retiro. Quem ia pregar o retiro? O Márcio Mendes da Canção Nova. Sabe que assim, eu sou fruto da evangelização do Márcio Mendes. E aí eu falei, Deus me livre, igreja, eu nunca tive de igreja, não ia nem na missa, nem nada. Na sexta-feira, véspera do retiro, a Laura veio me chamar. Aí você já viu, né, meu filho? O coração tem razões que a própria razão desconhece. E ó, a virada radical. Ao chegar lá, Rafael, nada me tocava, era aquele auge do Padre Marcelo, eu era bem novinho, tinha 15 para 16 anos, erguei as mãos e dai glória a Deus, nada mexia comigo, mas aquela alegria daquela juventude, era 1.500 jovens no ginásio, aquilo me contagiou, porque eu falava, não, que povo doido, porque eu achava que a igreja católica é só velho, o meu pensamento era esse, né? E no retiro, no domingo, teve a última pregação do encontro, confiei no seu amor e voltei, o tema da última pregação. O Márcio abriu a palavra e leu a palavra do filho pródigo, a primeira coisa que ele disse foi, você, jovem, que colocou os pés nesse encontro, não por Jesus, você veio que você está apaixonado por uma moça
Jesus está usando essa moça para ganhar seu coração. Rafael, as minhas pernas tremeu, irmão, porque eu falei, meu Deus, quem contou a minha vida para esse cara? Não é possível. E ele começou a me descrever. Ele dizia, olha, você foi abandonado pelo seu pai, abandonado pela sua mãe, há uma revolta tremenda dentro do seu coração. Ele foi pregando coisa que não tinha como ninguém saber daquilo. Só Deus poderia estar dizendo uma coisa daquela. Ele ia pregar uma hora, como o tempo tinha passado, ele pegou 40 minutos e disse, jovem, se você quiser mudar de vida, a sua hora é agora. Eu me levantei e disse, Jesus, chorando, apanhado em lágrimas, o senhor usou esse cara para falar tudo o que ele falou para mim, o senhor pode mudar a minha vida. E veio aquelas velhinhas que a gente tinha na renovação antigamente, aquelas velhinhas de fogo, intercessora, e a velha colocou a mão na minha cabeça e começou a pedir o batismo do Espírito Santo, irmão, que até a unha do meu pé tremia. E eu comecei a tremer, já tremendo, orando em línguas. Eu sei dizer que eu caí no chão, que eu acho que eu fiquei uns 40 minutos deitado. O menino, um Pablo, que mora em Goiânia hoje, que é meu amigo, nós achamos que você tinha morrido. Você caiu igual um tijolo. Sei te dizer que eu caí no chão, e quando eu levantei orando em línguas, e eu não estava mais apaixonado por Laura, eu estava apaixonado por Jesus. Eu só queria a Eucaristia, eu queria saber o que era a confissão, o que era a igreja católica, como é que fazia. Eu estava tão chapado, Rafael, que 6 meses depois eu já tinha lido a Bíblia do Gênesis e Apocalipse. Na segunda-feira, eu cheguei no colégio com a Bíblia na mão, irmão. Você imagina a cena. O que a molecada pensou que estava acontecendo comigo, né? Também, só para você ter uma ideia. Então, assim, era um fogo que eu não conseguia explicar. E a primeira vez eu orei em línguas. E o bem que aquele carisma fez para mim. Na semana seguinte, eu já estava na porta da igreja. Padre, o que faz para fazer a Eucaristia? Entra na catequese. O que faz para fazer crisma? Um ano depois, eu já estava orando pela cura das pessoas, já estava me crismando. Um ano depois, estava na primeira Eucaristia, porque aquela experiência me fez apaixonar pela igreja, apaixonar pela Eucaristia, apaixonar pela fé da igreja, apaixonar pela palavra de Deus, apaixonar por Nossa Senhora, que eu passei a rezar o texto todos os dias. Por quê? Foi uma mudança de dentro para fora. Essa experiência chamada batismo do Espírito Santo que me fez ser católico, que me fez se encantar pela igreja. Até eu contei, Rafael, hoje eu não conto mais, não parei de contar, o pessoal que critica a gente, por causa da minha missão para o Brasil agora, eu já consegui trazer, até quando eu contei, 58 irmãos protestantes que retornaram para a Igreja Católica assistindo pregação minha. Curso meu, inclusive aqui em Belo Horizonte, nós temos um testemunho de uma menina que nasceu na Batista da Lagoinha, adquiriu um pendrive meu que tem 19 horas de aula, ouviu, hoje ela é consagrada Nossa Senhora do Método, voltou para quem entendeu a fé. Então, é essa que é a beleza da renovação, que muita gente fala porque não está dentro e porque não conhece. A realidade é essa. Vou dar um outro exemplo para você. Eu estou vindo agora, cheguei aqui em Belo Horizonte, uma missão lá em Presidente Epitácio, São Paulo, uma casa dependente, que a maioria dos irmãos dependentes que estão lá são irmãos evangélicos que recaíram e estão lá. Aí você chega para pregar, o cara, pô, mano, eu não sabia que tinha católico do fogo de jeito, não, velho. Faz o que para ser católico? Eu também quero ser católico. Rapaz, que for. Os rapazes ficam encantados. Por quê? A imagem que eles têm nossa é quebrada na hora que vê um católico que conhece a palavra, que lê a palavra, que prega na unção do Espírito Santo, e mostra para ele que aquilo que eles têm lá, em parte, nós temos na nossa igreja em plenitude. E isso a gente tem que colocar bem claro. Nós temos a plenitude dos meios de salvação na nossa fé. Então, assim, essa experiência de orar em línguas mudou a minha vida e eu sei o bem que o dom das línguas faz para mim. Outra coisa, Rafael, que eu posso... Eu nunca pedi autorização ao padre para contar isso aqui, mas eu vou contar, tá? Uma vez eu fui pregar numa cidade, eu vou ocultar qual cidade foi. Quando eu comecei o retiro de cura, houve um monte de manifestação demoníaca. Mas eu vou citar o caso de uma. Uma menina, o pai dela tinha feito uma aliança com Satanás e dado essa moça para o demônio. Essa moça ficou 8 horas oprimida. E quando eu subi para atender essa menina, a gente fez tudo quanto é tipo de oração de libertação e não funcionou. Quando não funciona, a gente trabalha com cura e libertação, o que você faz? Jesus, o Eucaristia, estava exposto, você vai orar em línguas, fazer um silêncio, pedir uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, para que Deus mostre qual a razão daquela opressão. Estendi a mão naquela menina e comecei a orar em línguas. Você imagina a gritaria que o inimigo fazia e dizer que estava queimando. Silenciei e veio uma palavra de sabedoria. Chame o sacerdote. E eu chamei o padre. Pedi ao pessoal que saísse da capela, ficasse só eu, o padre entrou. Quando o padre se ajoelhou perto da menina, ele fez assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o demônio jogou a menina longe e saiu.
Quando o inimigo saiu daquela moça, o padre começou a tremer, abriu as mãos e disse, você poderia orar por mim? Eu, sim. Coloquei as mãos no padre, pedi o batismo do Espírito, o padre começou a chorar e disse, olha, eu estava abandonando o meu ministério, mas depois do que eu vi aqui, tem unção nas minhas mãos e eu vou continuar sendo sacerdote da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi um sacerdote ser restaurado por causa de uma palavra de sabedoria e por causa de uma oração em línguas, na reação que o demônio teve na hora que ele estava orando em línguas. Você pode pegar o vídeo do André Fortea, aquele exorcista que você viu, a Suma Demoníaca, ele explicando a força que tem o dom das línguas numa oração de libertação. Então, as pessoas que andam zombando o dom de línguas, criticando, gente, toma cuidado, você está falando de um carisma que a igreja reconhece como extraordinário, tá? Depois eu vou citar aqui mais os santos, mas se quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar aí. Mas o dom de línguas, ele é um dom que está na palavra de Deus, Senhor Deus? Sim. É aí que nós vamos... Vamos pegar a palavra, vamos pegar a palavra. Vamos pegar a palavra, povo amado. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. E aqui, Rafael, eu vou aproveitar e falar dos dois tipos de línguas. Vamos embora lá. Isso. 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. É a primeira coisa. Aquele que fala em línguas, que ora em línguas, não ora aos homens, senão a Deus, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. Aqui, Rafael, que já queria diferenciar para as pessoas o que é glossolalia, ou glossolalia, como alguns falam, do que é xenoglossia. É totalmente diferente. Vamos embora lá. O que houve em Atos 2, versículo 4, os apóstolos cantando em línguas e cada pessoa entendia no próprio idioma. Eu vou dar uma explicação simples para você entender. Há uns 5 anos atrás, antes da pandemia, o Prado Flores foi pregar um congresso na Polônia. Tinha polonês, tcheco, finlandês, tinha uns 10 países daquela região. E o Prado Flores estava pregando em espanhol. De repente, todos os tradutores pararam de traduzir. E ele perguntou por quê. Porque estava pregando em espanhol e o pessoal estava entendendo cada um no idioma deles. Houve ali um Pentecostes. Você conhece muito bem o Prado Flores, a unção de Deus que aquele homem tem, que é fora de série. Ou seja, com 10 nações, ele pregando em espanhol e todo mundo entendia no idioma deles. É uma xenoglossia, um acontecimento real. Outro caso que eu posso contar para você, que aconteceu em São Paulo, conheço até a pessoa, um irmão nosso foi para uma missão na África, ao voltar dessa missão, ele ficou 3 anos na África, ele aprendeu a falar vários idiomas de tribos na África. E aí, quando ele voltou, ele se distanciou do evangelho, foi com a vida errada e tal, e um dia, meio chapado, ele entra num grupo de oração, na hora da profecia, uma senhorinha quase analfabeta profetizou em línguas no idioma de uma tribo indígena da África, sem nunca ter visto que idioma era aquele. Só que ele estava lá dentro e ele ouviu aquela profecia. E a profecia foi um chamado para ele e a conversão dele aconteceu novamente. Veja, essa é a graça da xenoglossia. Deus te dá a graça de falar no seu idioma, alguém entende o idioma dele. Isso houve com Santo Antônio, pregando em Roma. Isso houve com São Francisco Xavier. Isso houve com São Vicente Ferrer. Inúmeros missionários tinham essa graça. E até hoje isso continua acontecendo. Xenoglossia. A glossolalia, eu até tenho um livro aqui, o Dom Alberto Taveira, que escreveu muito bem sobre esse assunto. Eu vou ler para você. Dom Alberto é genial nesse ponto. Ele coloca assim, a glossolalia é um dom de oração cujo valor, enquanto linguagem de louvor, não defende do fato de que um linguista possa ou não identificar como linguagem o sentido correto do termo. É uma linguagem aconceitual. A pessoa não entra em transe para praticá-lo e nem corresponde a um estado de êxtase ou estático. A pessoa apenas empresta a sua voz para que o Espírito Santo ore através dela. Isso é Dom Alberto Taveira escrevendo e falando. Então, veja, o dom de línguas é uma realidade, Rafael. Está lá em Atos 10, 44. Pedro na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio. Eles começam a falar em línguas e glorificar a Deus. Está lá em Atos 19, versículo 6, quando Paulo impõe a mão na comunidade de Éfeso, eles começam a falar em línguas e a profetizar. 1 Coríntios 14, versículo 2, está claro. E também,
vale a pena lembrar para as pessoas, Rafael, vou antes citar os santos aqui, que lá no versículo 15, São Paulo diz assim: se eu oro em virtude do dom de línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito e cantarei também com o entendimento. Isso aqui é 1 Coríntios 14, 14, 15. Uma outra coisa que eu quero pegar, Rafael, é porque o dom das línguas é citado por Santo Irineu, na Adversos Aéreos, mas esse livro aqui traz uma coisa muito bela do dom das línguas de Santo Agostinho, que é o mais bonito de todos, quando Santo Agostinho usa a questão do jubilar. É maravilhoso. Santo Agostinho dizia assim: aqui o discurso não basta, eles irrompem cânticos vocábulos para que por meio desses sentimentos da alma possa ser expresso, pois as palavras falham em explicar o conceito do coração. Assim sendo, eles se rejubilam em uma exaltação da voz, o quando não devemos nós cantar o júbilo da alegria celeste, cantando em palavras que não se pode exprimir. Olha que coisa bonita. Cantando em palavras que não pode se exprimir. Já sabeis o que é jubilar, é alegrar-se. Se não podeis expressar a vossa alegria em palavras, apenas jubilai. Olha o que Santo Agostinho, que coisa maravilhosa, cara. Quem jubila não pronuncia a palavra. O júbilo é um som que as palavras não conseguem exprimir. E aqui, Rafael, é bom lembrar que o autor do livro vai até a Idade Média. As catedrais, ele narra aqui, eram inauguradas com cânticos de júbilo que as pessoas não podiam entender. E uma coisa bonita, ele narra que enquanto as pessoas cantavam o júbilo, os paralíticos andavam, os coxos eram curados, os cegos enxergavam. Vale a pena as pessoas conhecerem esse livro, Sons de Milagre, para perceber, Rafael, que a renovação, o dom das línguas, ele sempre caminhou na história da igreja. Sempre. Entendeu? Não é algo assim, não, é uma novidade. Não, não é uma novidade. Ele sempre houve, sempre existiu, e é uma graça do Espírito Santo para nós, que nos edifica. Muito bem, então, a primeira parte da oração em línguas, existe orar em línguas, né? Que é você falar com Deus, que Paulo fala, e quem fala com Deus não entende, quem está perto Sim. Não entende o que está acontecendo. E aí o grande problema é que o pessoal faz realmente essa confusão. Chega aqui muito no meu canal o pessoal falando sobre essa realidade dos dons de línguas. Bom, mas e até difícil, até triste, porque o pessoal às vezes quando vai falar dom de línguas fala caçoando, colocam legendas, né? Bah, então, Paulo ele fala sobre falar em línguas quem fala em línguas fala para Deus. Sim. E aí o pessoal faz confusão com o profetizar em línguas, onde o apóstolo Paulo fala sobre a interpretação. Explica também o que é isso, para nós, por favor. Aí, Rafael, vamos pegar, eu vou aproveitar, porque o padre Ranieri Cantalamessa, ele usa perfeitamente essa distinção aqui no livro. O orar em línguas é para o Deus, o profetizar em línguas era para a comunidade. Então, vamos recordar aqui as três modalidades: o falar em línguas, o orar em línguas e o cantar em línguas. São as três. Tá. O orar em línguas é para Deus. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. É o ponto que São Paulo usa. É a oração que ninguém entende, ninguém compreende. É aqui que São Paulo diz: o Espírito Santo ora em nós com gemidos inefáveis. Isso é a oração em línguas. O falar em línguas é uma profecia dada que requer o dom da interpretação das línguas, que vai edificar a comunidade. É bom lembrar as pessoas, Rafael, que assim, quem experimenta isso como a gente experimenta, é uma graça. Você vê alguém ali cantando em línguas, uma pessoa interpretar o canto no mesmo tom, no vernáculo, aqui parece que o céu desce até o local, é uma coisa tremenda. Ou alguém profetiza em línguas e alguém chega interpretando, é algo que Deus fala para consolar, edificar e exortar a Assembleia. É uma profecia, ela requer interpretação. Eu sempre falo para pessoas, é só fazer um seminário de dons, quem participa das experiências carismáticas, isso para nós é a coisa mais normal, a gente vê isso acontecer na nossa Assembleia. E o terceiro, Rafael, é o que nós chamamos de cantar em línguas. É quando toda a Assembleia se une num coral só, num canto, que São Paulo chama lá em Efésios 5,19, de cânticos espirituais, ele usa muito esse termo, tá? Cânticos espirituais, se torna um só canto, que os santos usam muito de jubilar no espírito, canto de júbilo.
a uma só tom, uma só voz. É algo que parece que o céu desce até a terra, de tão maravilhoso que é, se chama cantar em línguas. O cantar em línguas também, algumas vezes Deus dá interpretação, a maioria das vezes não, porque também é uma edificação da Assembleia de si mesmo. Não é uma profecia a ser interpretada, a não ser que em alguns casos a interpretação venha. Quero pedir ao povo só uma coisa, Rafael. Na internet, você abre o YouTube, coloca em espanhol, Dom das Línguas. Tem um vídeo do Papa Francisco com os sacerdotes cantando em línguas numa missa no Vaticano. Você vê que coisa maravilhosa. Quem não conseguir, é só me chamar depois aí no Zap, que eu mando o vídeo para as pessoas. Inclusive, o Papa explica o dom de línguas. Já imaginou o Francisco explicando o dom de línguas, que coisa top, entendeu? Ele dá a diferença do falar em línguas do orar em línguas. Muito bom o vídeo. É de apenas 5 minutos. Vale a pena as pessoas acompanharem isso aí, do próprio Papa falando sobre esse assunto. Muito bom. Então, gente, acho que fica claro essa questão, porque o dom de línguas, ele não é um dom que nós recebemos dos protestantes. É um dom do Espírito Não. Santo, ok? Tem algumas pessoas aqui falando, quero também responder. A gente aqui está interagindo com o pessoal também, né? Falando sobre essa realidade de carismático que gosta de missa tradicional. Meu Deus do céu, meu Deus, a missa tradicional é católica. Com certeza. Vocês é louco? Vocês é maluco? Claro que tem que ir, se você ama, vá. Não tem problema algum. Nós temos que entender que todo católico é tradicional. Tem que ser tradicional, tem que amar a igreja, né? E você precisa de compreender isso, né? Então, se você ama, e numa missa tridentina que é rezada em latim, do rito de São Pio V, vá, não tem problema. Por exemplo, quando eu estava em Roma, eu amava ir de vez em quando na Divina Liturgia. O que é a Divina Liturgia, para quem não sabe? Só para quem não sabe, na Igreja Católica, nós temos 22 ritos Sim. da Igreja. A missa tridentina é o rito da Igreja Romana, ok? Da Igreja Católica, do rito romano, mas existe Igreja Católica em comunhão com o Papa Francisco, que é católico igual nós, que são os maronitas, os armênios, rito armênio, rito melquita, né, rito grego bizantino. Sim. E, cara, então, assim, essa é a beleza da igreja, né? E eu quero dizer pro Di Carlos, permanece na live, viu, meu irmão? Você é bem-vindo aqui, fica tranquilo. O Di Carlos, eu entendi que ele é uma pessoa que gosta de ir na missa tradicional. Vá, meu irmão, vai tranquilo. Então, amados, essa é a beleza da igreja. Tem lugar para você. Né? Rafael, eu quero só lembrar uma coisa para as pessoas aqui. A igreja é a mão, os carismas é os dedos. Os dedos são todos diferentes. É a unidade na diversidade. Os carismas são diversos. A igreja é uma só. Então, a igreja não é uma uniformidade, ela é uma diversidade. Cada dedo da mão é diferente. Os carismas são inteiramente diferentes, mas todos procedem da mesma fonte que é a igreja. Então, as pessoas precisam entender isso. Tem pessoas, Rafael, que foram batizadas no Espírito Santo, que hoje está no meio tradicional da igreja. Eu conheço inúmeros amigos meus, entendeu? Tinha uma vida errada de cachaça, de droga, foi batizado no Espírito Santo da renovação, passou por lá. E hoje até critica a gente, mas sabe muito bem que a vida foi transformada no meio carismático. Que se não fosse a renovação jogar a rede, estaria bebendo pingue, cheirando pó no mundo até hoje. Conheço inúmeros, cara. Inúmeros. Então, assim, eu acho até interessante. Eu chamei a atenção de um que estava falando umas coisas. Eu falei, irmão, você está cuspindo no prato, você comeu bendito. Você foi batizado no Espírito Santo aqui, mudou de vida, virou católico, apaixonou, agora você pende para o lado tradicional, começa a descer o pau em nós. Então, vem fazer o que nós estamos fazendo. Vamos embora atrás dos perdidos da igreja, que você já foi encontrado. Eu aprendi uma coisa, Rafael, que eu trago no meu coração. A gente tem que ter paixão pelos perdidos, sem perder o amor pelos encontrados. Então, assim, hoje eu tenho um bando de amigos que levantou comigo, que hoje não gosta da renovação, está do lado de lá, nem por isso eu os critico. Não,
Ó, foi no meio de nós que você converteu, foi aqui que você virou católico, foi aqui que você apaixonou pela igreja. Beleza, você não quer ficar, não fica. Agora, não vem criticar a gente, porque querendo uma realidade ou não. A renovação hoje é a rede que Jesus está usando para pescar tudo quanto é tipo de peixe por meio da igreja. Talvez seja uma das redes que ele usa hoje, sem nenhuma dúvida, é o momento carismático. Porque a gente vai para a casa dependente de pregar, a gente tem missão nas cadeias pregando, é a gente que corre atrás dos irmãos na rua para poder pregar. E o que acontece? E tem uma galera aí que o apostolado deles é só pela internet. Eles não visitam um doente, não fazem missão no hospital igual a gente faz, não vai nada. É só pela internet. E aí o que vai para a internet vem para descer o pau em nós. Mas, ô Bendir, antes de você vir para cá descer o pau na gente, vamos fazer o que a gente faz. Vamos lá visitar, rezar pelo povo, vamos lá, bora fazer uma missão lá no presídio, pregar para quem precisa, porque assim, as pessoas têm que entender, Rafael, que para os perdidos, você não vai pregar razão, você vai pregar o querigma, o evangelho querigmático, para a pessoa fazer uma experiência com Jesus. Quando ela faz essa experiência, você chega com a catequese para ela, para formar ela na fé. Agora, a pessoa já quer meter a verdade na cabeça de uma pessoa que não sabe nem quem é Jesus. Aí me ajuda, pelo amor de Deus, gente. Tem compaixão, ajuda nós, ajuda a igreja que sofre. Então, assim, nós temos que ter isso no coração. Vamos ter paixão pelos perdidos, sem perder o amor pelos encontrados, mesmo que pensem diferente da gente. Uma coisa importante é que o William está perguntando sobre o repouso no espírito, e tem algumas pessoas perguntando sobre o dom de línguas. Quando a gente fala em línguas, a gente sai de si. Não. Nenhum dom de Deus te tira da sua razão. Sim. Uma pessoa que cai no repouso do espírito e fala, eu não lembrava, mentiu. Não é repouso do espírito. Mentiu. Sim. Uma pessoa que reza em línguas e fala que não lembra o que aconteceu, ela entrou em transe ou é outra coisa, não é o Espírito Santo. Sim. A graça não sobrepõe a natureza, ao contrário. A graça, ela eleva a natureza. Então, nosso Senhor te deixa com todas as suas faculdades, viu, querido? Então, é isso. Sim. 1 Coríntios 14, 32, Rafael. O espírito do profeta está submisso ao profeta. 1 Coríntios 14, 32. Eu gosto de levar para as pessoas, por exemplo, assim, quem no Brasil escreveu muito bem sobre repouso no espírito foi o Padre Antonello, num livro chamado Repouso no Espírito. As pessoas podem pegar lá e ler, entendeu? Tem um bom testemunho. Mas eu posso contar para você um testemunho impactante. Eu tenho vários, que às vezes a gente ora pelas pessoas, quem atende presencia muito isso. Mas uma vez eu fui rezar por uma menina, Rafael, uma família, eram 5 pessoas, 3 filhos, o pai e a mãe. A primeira moça que veio, que a gente orou, ela caiu no repouso do espírito. Essa menina ficou mais de 4 horas no repouso. Mas o que chamou a atenção foi o seguinte: quando a gente acabou toda aquela cura interior na família, uma menina que estava do meu lado começou a cantar em línguas num tom de valsa. Aquela menina que estava no repouso do espírito levantou e começou a dançar valsa. E foi dançando valsa. E aquilo assim, era uma sensação do céu na terra. Quando ela terminou aquela valsa, ela voltou a repousar suave, como se tivesse alguém segurando ela. Aí quando ela voltou, eu perguntei assim, Vivi, o que você viu? Ela disse, olha, quando eu repousei, eu entrei num jardim, ela foi descrevendo o jardim. O jardim era assim, era assim, era assim. E de repente Jesus me apareceu no jardim. Mas ele estava brincando de pique e esconde comigo. Eu não consegui encontrar Jesus. E eu demorei muito. E quando eu o abracei, apareceu 3 anjos tocando harpa, valsa. E Jesus começou a dançar valsa comigo. Aí eu perguntei para ela, e por que Jesus dançou a valsa para você? Ela começou a chorar e disse, quando Jesus dançou a valsa, ele falou comigo assim, olha, eu vim aqui dançar essa valsa com você para curar a mágoa que você carrega do seu pai, porque aos 15 anos, bêbado, o seu pai não dançou com você, porque você estava embriagado. Perdoe o seu pai, e para pagar, eu mesmo vim dançar a valsa com você. Rafael, até eu fiquei com inveja, meu irmão. Eu falei, meu Deus, eu queria uma dessa. Então, assim, esse é um dos casos que eu posso te contar sobre o repouso do espírito, que eu já presenciei e vi, entendeu? É uma graça para quem recebe. E o repouso do espírito não é obrigatório para ninguém, é um momento. Não. Tem muitos exageros, sim. Tem pessoas que caem no repouso só porque o outro caiu. Mas essa live não é sobre repouso. A gente pode fazer uma live sobre repouso depois. Porque o repouso é uma graça, não é um carisma específico do espírito, como sim. É a oração, o falar em línguas e orar em línguas. Mas, minha gente, nós temos que compreender o seguinte, os frutos, né? Os frutos que esse carisma dentro da igreja, da parte do Senhor, em relação à renovação carismática, não só a RCC, a corrente de graça, porque hoje
né, em toda essa realidade, como que nós podemos, compreender justamente isso? Olha só, nós temos que compreender assim, ó, nosso Senhor, Ele quer o tempo inteiro rejuvenescer a sua igreja. Por exemplo, olha, o Caio, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Ele está dizendo assim, senhores, o Código de Direito Canônico de 1917, no cânone 1258, proíbe católicos de orarem com os protestantes. Porém, a RCC surgiu desses encontros. O que os senhores têm a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer a você, Caio, algo muito simples. O Código de Direito Canônico de 1917 não está mais em vigor na Igreja Católica, mas sim o Código do Direito Canônico atual. Isso significa que a Igreja aboliu tudo, jogou no lixo? Não, atualizou, né? Se você pegar o que está no Código do Direito Canônico de 1917, você não vai encontrar o que está em 1917, por exemplo, nos anos atuais, que é uma atualização. E na igreja, a compilação daquilo que nós conhecemos como código, o que é um código? Códex. É uma reunião de regras, onde a igreja conseguiu estabelecer as suas normas, né? Você vai ter Gratiano, foi talvez um dos primeiros, um monge chamado Gratiano, que foi o que começou com aquilo que nós hoje temos como direito canônico. O que está com Gratiano lá atrás já não está em vigor para nós hoje, Sim. nem na época de 1917. Então tome muito cuidado de olhar documentos que estão lá atrás, que não estão de forma alguma abolidos, mas não estão atualizados. Então, em 1917 se proibia rezar com protestantes, hoje o Código de Direito Canônico, à luz do magistério, tá? Porque muita gente fala que o Concílio Vaticano II, por exemplo, não foi o magistério da igreja, ele é um concílio pastoral, então, portanto, a gente pode obedecer ou não. Não, é o colégio dos apóstolos reunidos, entendeu, meu irmão? Então, é isso que eu estou dizendo, tá bom? Ele está dizendo assim, Eu queria lembrar muito aqui, obrigado pela Rafael. resposta, meu caro, porém o de 17 não era o que estava em vigor quando a RCC surgiu em 67. Não, não era, meu irmão. O 1917, ele estava em vigor, porém já estava começando um caminho de renovação, ok? Sim. De atualização. Rafael, queria lembrar para as pessoas o seguinte, vamos embora lá. Uma menina perguntou e eu vou ter respondido. A igreja não evolui. O que evolui é a nossa compreensão da verdade. É bom as pessoas entenderem isso. A verdade permanece a mesma, mas a nossa compreensão sobre essa verdade, ela vai evoluindo. Então, por exemplo, a respeito dos dogmas, dogma é uma verdade de fé incontestável, mas normas, elas podem evoluir sim. Por exemplo, o celibato não é um dogma de fé. E antes que a gente critique o Papa Francisco, queria lembrar para as pessoas, Rafael, que em 2009, graças ao diálogo ecumênico de Bento XVI com os anglicanos, inúmeros anglicanos retornaram à fé católica e a igreja abriu uma sessão para padres anglicanos serem sacerdotes católicos sendo casados, que foi mais de 2 milhões de anglicanos que retornaram, graças a um diálogo ecumênico com os anglicanos. Então, assim, a gente tem que entender isso, que a verdade da igreja é imutável, mas a nossa compreensão com o tempo ela evolui. Entendeu? Antes que as pessoas critiquem isso aí. É isso aí. Gente, mas esse papo tá gostoso demais, a gente poder ir aprendendo, né, sobre a igreja. Veja como é importante esse equilíbrio, e aí é a prática das virtudes, né? A temperança. O que é a temperança? A temperança é a quarta virtude cardeal, que já tem o nome tempero, temperar, equilibrar. Se você colocar muito sal, fica salgado, se você colocar pouco, fica pouco. Você tem que saber encontrar a medida certa. Para tudo, nós temos que pedir a Deus a graça de ter esse equilíbrio, de conseguir compreender e ser humilde, né? Se a igreja, quando eu falo de igreja, eu estou falando de todos os bispos reunidos,
decidiram, né, e viram por bem, quem sou eu, que cheguei agora, que nasci ontem, nem saí das fraldas, para poder dizer, olha, tá tudo errado. Não, olha, rompeu com a tradição, não está fazendo aquilo que a igreja falou de sempre. Cara, calma, calma seu coração. Vou um exemplo claro, para você entender como que é essa realidade da atualização do mistério, sem perder o mistério em si, porque o Espírito Santo, ele rejuvenesce a igreja, é real. Se você vai, por exemplo, eu me lembro quando eu estudava em Roma, nós estávamos estudando o pensamento de Santo Agostinho, e quando você estuda o pensamento de um padre, você tem que entrar também na realidade que aquele padre da igreja vivia. Santo Agostinho, depois que ele se converte, né, e é batizado por Santo Ambrósio, ele volta para a sua região na África, ali ele vai ser aclamado bispo logo depois. Santo Agostinho, ele narra para nós que acontece. Na época de Santo Agostinho ainda, as missas eram rezadas em grego. Sabia disso, minha gente? Que a língua litúrgica da igreja dos primeiros séculos era o grego, porque o evangelho foi escrito em grego, tá? E a língua original de Jesus era o hebraico e o aramaico, tá certo? Agora, preste bem atenção. Quando você... Então, todo mundo rezava em grego. E aí tem uma polêmica muito interessante entre São Jerônimo e Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho começou a escrever os Salmos, comentário aos Salmos, Santo Agostinho escreveu vários comentários bíblicos. São Jerônimo, que era uma pessoa difícil, ele tinha os problemas dele também, do ego dele também. Ele escreve para Agostinho dizendo, olha, você cuide da parte da doutrina, mas não mexa com a parte da Bíblia, porque você não fala grego nem aramaico. Era uma dor de Santo Agostinho, que Santo Agostinho não conseguia falar grego, ele falava latim. Então, quando teve a transição para que, na orbe, né, na realidade do Ocidente, que a língua que se falava no Ocidente era o latim, a língua oficial do Império, então, e começa-se a rezar as anáforas eucarísticas, as orações eucarísticas, em latim. E aí Santo Agostinho conta que ele teve um problema sério com as velhinhas com as velhas e com os velhos da diocese dele. O pessoal começou a chegar, vê se isso não te lembra alguma coisa. O pessoal começou a chegar para ele e dizia, mas, Agostinho, esse é o fim dos tempos. Porque estão mudando a missa. Estão mudando aquilo que Jesus ensinou. Cristo ensinou em hebraico e nós recebemos apóstolos em grego. E agora nós vamos rezar em latim? Que latim é a língua vernácula. O nome vernáculo é a língua que as pessoas falam. Então veja, Santo Agostinho já teve essa dificuldade lá. Santo Agostinho fala isso nas suas memórias, né? Então, portanto, nós temos que compreender que o rito latino, né? Quando nós falamos o rito tridentino é a missa de São Pio V, e o rito de Paulo VI é em latim, é a forma ordinária, não é a forma extraordinária. A forma extraordinária é a gente rezar na nossa língua. Sabia disso? Você que está aí nessa live, o Concílio Vaticano II liberou a forma extraordinária da língua vernácula, isto é, da língua de falar, no português, no espanhol, enfim, a língua que nós falamos, como algo extraordinário para que a fé pudesse ser alcançada e ser conhecida. E aí o extraordinário ficou ordinário, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Porém, se você pegar a missa de Paulo VI, que eles chamam de missa nova, ela, na sua originalidade, ela é latim. Se você for em Roma, você não vai ver o Papa Francisco celebrando a missa, o rito da missa em italiano. Ele é em latim, porque é a língua da igreja. Então, entenda a diferença das coisas e saiba, conheça melhor sua igreja, para que você não ache que, tipo, eu vou na missa de Paulo VI, eu sou católico. Eu vou na missa de Tridentina, eu sou mais católico. Não, minha gente, calma. Calma.
Aprenda, conheça, seja maduro, tenha temperança e equilíbrio. Vai ser melhor para você. Sim. E aqui, Rafael, eu queria só lembrar, você citou esse assunto do concílio, a bênção que o concílio foi para a igreja. Embora há uma crítica aí, se o concílio não foi dogmático. Tá, mas é aquilo que nós temos que entender. O concílio abriu a porta para os leigos ser evangelizadores. Se hoje eu estou aqui, você como pai de família está evangelizando, é graças ao que o concílio decidiu a nós. O chamado universal à santidade e o chamado do leigo à missão. Como batizado, eu sou missionário. Eu sou chamado a levar o evangelho de Cristo. E isso é graças ao concílio. As novas comunidades que nós temos aí, uma Shalom, Canção Nova, Aliança de Misericórdia, Obra de Maria, tantas e tantas, Concílio Vaticano II, tudo é fruto e obra do concílio. Então, assim, claro, e é bom só lembrar uma coisa aqui, Rafael, antes de eu dizer o que eu ia dizer para as pessoas, que todos os concílios da igreja têm pepino, sem exceção. Florença teve pepino, Trento teve pepino. Só para você ter uma ideia, São Gregório de Nissa bateu o pé lá naquele concílio de Constantinopla, em 381, porque ele queria colocar que o Espírito Santo fosse substancial ao Pai e ao Filho. E os bispos não colocaram. E o pau quebrou. Ele se rebelou. Já tem uns escritos dele chamando os bispos de sem vergonha, de safado, um monte de nome lá, revoltado. Todos os concílios teve pepino, meu irmão, sem exceção. Mesmo os dogmáticos. Nicéia 325 tem problema, Constantinopla 381 tem problema, Éfeso 431 tem problema, Calcedônia 451 tem problema, todos os concílios têm problema. Sempre tem aquela ala que concorda, a que discorda, e a igreja vai permanecer de pé até o fim, porque ela é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as portas do inferno não vencem ela. Mas o que eu queria colocar, Marcelo, Rafael, para todo mundo compreender aqui, irmão, dentro do concílio, aí acho que as pessoas entendessem bem suave, que eu não posso fazer um aprofundamento, não permite o tempo mais. Nós tínhamos vou colocar três correntes. Tá. A primeira corrente crê que a igreja morreu no concílio, que do concílio para frente tudo é heresia. A corrente de cá crê que a igreja nasceu no concílio, que do concílio para trás nada presta. Olha que coisa do cão. Se de um lado tem uma galera que crê que a igreja morreu dentro do concílio e que do concílio para frente tudo é heresia, do lado de cá tem uma galera que crê que a igreja nasceu no concílio, que o concílio é uma ruptura com o passado da igreja, igual de Jerusalém foi com os judeus, e que nada para trás presta. Tá, então quem somos nós? Nós somos a igreja da continuidade, como diz Bento XVI. O que é continuidade? Por um lado, enxerga a missa como sacrifício. O outro enxerga a missa como banquete. Para nós, ela é um banquete sacrificial. Um só vale se for latim, o outro só vale se for um vernáculo. Para nós, é a mesma Santa Missa. É as duas, a mesma coisa. A igreja morreu no concílio. Outro, a igreja nasceu no concílio. Para nós, a igreja é a continuidade, é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. É a mesma igreja. Para as pessoas entenderem melhor, é como se a igreja fosse um pé de laranja. A galera de cá quer arrancar o pé de laranja e colocar um pé de limão. A galera de cá é o seguinte, o pé de laranja, as folhas secas caiu, você quer pegar as folhas secas e meter no pé de laranja de novo, e não pode podar os galhos secos, não. Nós, quem somos nós? A árvore, o galho que não está dando folha, ele é podado, como Jesus ensinou. Por quê? Houve na história da igreja carisma que nasceu, cresceu, evangelizou e morreu. Era uma necessidade do seu tempo. A igreja vai continuar a mesma igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que é difícil, Rafael, as pessoas compreender isso. O concílio é uma continuidade. O João Paulo II dizia lá na Novo Milênio Neunte, né? Quando ele pega aquele, ele vai dizer que é novos métodos, de uma nova forma, mas anunciar a mesma verdade com métodos novos, com um jeito novo, mas a verdade de sempre, porque a verdade é imutável. Então, assim, eu fico triste quando eu vejo esse debate, eu falo, meu Deus, as pessoas se perdem tanta picuinha, um campo amplo para nós evangelizar, agora é a vez do leigo evangelizar, e o pessoal fica batendo. Eu sempre brinquei esses dias com você que antigamente a gente tinha que defender o Papa dos Adventistas, agora tem que defender dos próprios católicos. Aí você não sabe, você reza, você manda um abençoado, vê Jesus. Não, meu Jesus. Minha gente, para terminar, porque você também tem que pregar aí, tem essas coisas. Batismo no Espírito Santo.
o que é o batismo no Espírito Santo? Muita gente não sabe essa diferença. Tem o batismo sacramental e o batismo no Espírito Santo. Que seria isso? Sim. O nome batismo? Vamos, O eu que é? vou usar, Rafael, uma coisa simples para as pessoas. Quem está em casa, se possível, compra o documento do Papa Paulo VI, chamado Evangelho Enunciante, número 75. Se você ler o número 75, você vai encontrar ali perfeitamente o que é batismo no Espírito Santo. Vamos embora lá. Nem vou usar o Francisco, que usa muito esse termo também, não. Gente, pelo batismo, todo católico já é batizado no Espírito Santo no sacramento do batismo. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Então, vamos lá. Batismo no Espírito Santo não é arrepio, não é choro, não é emocionalismo, não é falar em línguas, não é cair no chão. Tem muita gente que cai no chão e não é batizado no Espírito. Tem muita gente que chora e não é batizado no Espírito. Tem gente que emociona e não é batizado no Espírito. Batismo no Espírito é uma experiência profunda de ativar em você a graça que você recebeu no batismo e no crisma. É uma renovação da graça que você recebeu no sacramento do batismo e no sacramento do crisma. Resumindo, é uma experiência profunda. Santo Agostinho dizia assim: o Espírito Santo é o amor pelo qual nos tornamos amantes de Deus. Resumindo, batismo no Espírito Santo é uma experiência que você se apaixona por Deus. É o Espírito que está em você entrar em erupção, igual um vulcão que entra em erupção e vem para fora. A graça que já está pelo sacramento do batismo ativada novamente em você. É essa experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Resumindo, o Papa Paulo VI dizia assim nesse documento: a meta do cristão não é ter o Espírito Santo, é ser possuído pelo Espírito Santo. Rafael, nunca na história da igreja um Papa usou a palavra possessão para o Espírito Santo. Possessão era usada por demônio. Paulo VI, no documento do Evangelho Anunciante, disse que o cristão tem que ser possuído pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo põe na boca do cristão as palavras que sozinho ele não fala e abre o ouvido de quem escuta para entender a mensagem que é anunciada. Resumindo, pelo sacramento do batismo eu tenho o Espírito Santo. Pela essa experiência, o Espírito Santo passa a me ter. Entendeu? Pelo sacramento do batismo eu possuo o Espírito Santo. Com essa experiência, ele passa a me possuir e direcionar a minha vida. Isso que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Lembrando, Rafael, que tem pessoas que experimentam isso, que não chora, não arrepia, não fala em línguas, mas a pessoa se apaixona por Deus, se arrepende dos pecados, se apaixona pela igreja, tem amor à palavra, amor à Nossa Senhora, porque a experiência dela, ela se apaixona por aquilo que é sagrado na igreja. O Emmanuel está dizendo assim, o batismo no Espírito Santo, né, não seria o crisma? Não, filho. O sacramento do crisma, ele é um sacramento onde nós nos tornamos aptos para a evangelização, para o combate, soldados de Cristo, ok? E o sacramento do crisma traz toda essa dimensão, ok? A realidade, o nome batismo no Espírito Santo, ou a efusão do Espírito Santo, você vai encontrar, por exemplo, quando Pedro encontra Cornélio, lá na Bíblia. Sim. Quando Pedro encontra Cornélio, Pedro estava falando e o Espírito Santo desceu sobre ele. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, ok? E aí Pedro, depois de vê-los cheios do Espírito Santo, os batiza. Então veja que esse nome batismo no Espírito Santo, essa efusão do Espírito, ela não está ligada diretamente ao sacramento do batismo. Mas o que é o batismo no Espírito Santo? É a graça que Deus concede àquele que está com o coração aberto e que o procura para se abrir à sua graça, logo receber o batismo. Então não confunda, não existe o oitavo sacramento. Não é um simulacro de sacramento. É uma experiência impactante da parte de Deus, do querer e o mover de Deus na vida de alguém. É isso, né? Sim. Rafael, tem que lembrar as pessoas, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 28:19. Eu vou ler. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Trata-se de um combate decisivo entre a carne e o Espírito.
tempos da efusão do Espírito Santo. Tá nítido. Outra coisa, Rafael, o parágrafo 677 diz assim: Jesus subiu ao céu como nosso mediador e nos garante uma permanente efusão do Espírito Santo. Aí vamos lembrar o documento de Aparecida que diz para nós: necessitamos de um novo Pentecostes. Foi a palavra de João 23 no concílio, é a palavra de Paulo VI no Evangelho Anunciante, foi João Paulo II que disse lá na Domino et Vivificante também. Bento XVI usou isso em vários discursos, inclusive na casa de Loreto, quando ele visitou Loreto, ele usou, a igreja precisa de um novo Pentecostes. O documento de Aparecida foi na época de Bento XVI, e agora Francisco está dizendo para nós: compartilhe a graça do batismo no Espírito nas paróquias. Então, assim, gente, Santa Catarina de Sena dizia que o Papa é o doce Cristo na Terra. Eu estou falando de João 23, Paulo VI, Bento XVI, João Paulo II, tem 2 santos, e Francisco. São 5 papas que estão pedindo essa graça para a gente levar as pessoas a fazer a experiência de um novo Pentecostes na vida delas. Meus irmãos, voltando a essa realidade, é que nós compreendemos o seguinte. Só vou responder a última pergunta, porque nós temos que encerrar a live, já nos estendemos, né? O Cristiano diz assim: e como explicar um protestante que não tem o sacramento do batismo, mas recebeu a experiência do batismo do Espírito Santo? Acabei de falar sobre a realidade de Cornélio, né? Mas existem igrejas protestantes, dos irmãos separados, que o batismo é reconhecido por causa da fórmula, né? Então, mas vamos pegar aqui objetivamente. Quantos crismados hoje nós temos na igreja, minha gente? Quanto desses crismados na nossa igreja hoje fizeram a experiência de encontrar Jesus? Fala para mim. Todos fizeram? Sejamos honestos. Quantos batizados fizeram? Então, a efusão do Espírito Santo, a graça, essa graça que nós chamamos de batismo do Espírito Santo, nada mais é do que uma ação de Deus, uma ação da graça para abrir essa pessoa ao encontro com o Senhor. É isso que é o batismo do Espírito Santo, não é um sacramento. Ao contrário, quem recebe essa graça de ser batizado no Espírito Santo, e não é que sendo batizado no Espírito Santo tem que começar a rezar em línguas, não, viu? Não, é a experiência da conversão. É a experiência da conversão, de você voltar para Deus. Então, veja, eu sou um menino, eu estou com 41 anos, eu fui um menino que entrei dentro de uma igreja bêbado e drogado com 15 anos de idade, onde eu escutei a palavra sendo pronunciada, e eu fui batizado no Espírito Santo e mudei minha vida. Depois eu fui procurar catequese, depois... Veja, então, meus irmãos, nós não podemos sempre separar as duas coisas. Sacramento é a ação perene de Deus e do Espírito na igreja e nos batizados, e a experiência da infusão do batismo do Espírito Santo é uma ação do próprio Deus que encontra os seus caminhos para abrir a graça e a salvação que pede. Foi o que aconteceu com o Pedro, depois batizou Cornélio. Sim. Inclusive, Rafael, vou te contar um testemunho que houve aqui na minha diocese, onde eu moro, de um irmão que ele mora na minha diocese, ele não sabia que eu era da diocese, porque ele não frequentava quase nada na igreja, 33 anos sem confissão, achou um vídeo meu na internet, assistiu, foi batizado no Espírito Santo assistindo o vídeo, e a primeira coisa que ele foi confessar os pecados dele 33 anos depois. Coitado do padre, né? Ficou 2 horas lá escutando pecado. 33 anos. E hoje esse irmão se consagrou a Nossa Senhora, reza o texto, é membro de oração, levou a família inteira para a igreja, os 2 filhos, a esposa, todo mundo, por quê? Por causa de uma experiência assistindo um vídeo. Ou seja, Deus tem os caminhos dele, não foi um seminário de vida, embora o seminário de vida é um local próprio para isso, a experiência de oração é um local próprio para isso, não. Deus usa os meios mais improváveis para poder batizar uma pessoa no Espírito e ela se apaixonar pela igreja. E esse é o primeiro sinal. A pessoa se arrepende dos pecados, se apaixona pela igreja, apaixona por Nossa Senhora, o sacramento cria um novo amor pela Santa Missa, a pessoa se encanta com o valor da Eucaristia, e se encanta com a adoração, o coração dela queima de zelo por Jesus na Eucaristia. É essa experiência que nós chamamos de batismo do Espírito Santo.
que muita gente, infelizmente, não entende, né? E critica. Última pergunta para nós ir embora. O Marcelo, querido, perguntou aqui: quando ocorre o batismo no Espírito Santo? Em quais momentos e qual lugar? Tem lugar para acontecer? Ó, hoje vai ter batismo no Espírito Santo. Não é um sacramento, meu irmão. Não é um lugar como acontece. O domingo vai ter a primeira comunhão. Domingo vai ter os batizados. Não é assim. É, de novo, é uma graça que Deus concede às almas. E é um mover dele, é uma vontade dele. E pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer como aconteceu comigo quando eu entrei na igreja, na missa, pode acontecer com você no seu retiro, pode acontecer como foi, por exemplo, com um amigo meu que andando de bicicleta, teve esse despertar de mudar de vida, ele não entendeu. Então, isso, é exatamente assim. Tá bom? Muito bem, gente. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Foi muito bom. Espero que você volte aqui no nosso canal para nos ensinar. E é impressionante a graça que Nosso Senhor derramou para você, né? Na sua vida. Amém. Do ensino, do amor à igreja, que você possa cada vez mais continuar sendo esse homem de Deus. Conte com as minhas orações. Obrigado pelo carinho também de ter vindo aqui. Eu sou teólogo, sou professor, então eu tenho também as minhas experiências, mas eu preciso chamar nessa pesca, a gente tem que pescar junto. Então tem irmãos mais preparados nessa área, né? Obrigado, eu aprendi muito com você hoje, viu? E Deus abençoe a vida do Di Carlos, do Marcelo, do pessoal aí. Obrigado por ter participado. Então, e tem um rapaz aqui chamado Edissandro, que morou em Teoflotone, Minas Gerais, a cidade que eu fui batizado no Espírito, lá na pregação com o Márcio Mendes. Está aí na live. Tá? E aí, gente, quem quiser aprofundar sobre o dom das línguas, Editora Eclésia, Sons de Milagres. Vale a pena você ler para ter conhecimento sobre o assunto. Rafael, Deus abençoe, irmão. Obrigado, Deus abençoe você. Qual que é o seu Instagram? Tamo junto. Não, meu irmão, o pessoal te seguir? O canal é Pregador Eudes Duarte, pode adicionar lá. Instagram é Missionário Eudes Duarte. Lembrando, Rafael, que é o seguinte, a maioria das pregações estão no Instagram, no YouTube, é sobre cura interior, que é o ministério que eu trabalho, mas tem muita pregação de formação, de doutrina, sobre a teologia de libertação. Quem quiser conhecer sobre a própria renovação carismática, vale a pena. A menina perguntou qual cidade. Eu sou de Itaobim, Minas Gerais. Qual é o nome? Como é o nome? Itaobim. Itaobim. Coisa Isso. Tá bom? Deus abençoe, irmão. Gente, um abraço para vocês. Obrigado. E hoje às 22 horas nós temos a novena a Nossa Senhora. E lembrando todos vocês que de segunda a sextas-feiras nós recomeçamos o estudo bíblico aqui no canal. Nós estamos estudando o livro de Esther. Hoje foi o primeiro dia, a live sempre fica gravada. Tá bom? Ative o sininho de notificações. Obrigado.